Olá pessoal, na aula anterior a gente falou sobre energia e suas formas. Nessa aula iremos falar sobre geração de energia elétrica, fontes geradores, usinas hidroelétricas, usinas termoelétricas e nuclear. Falaremos também sobre as usinas eólicas, as usinas maremotriz e ondomotriz e sobre as usinas solares e fotovoltaicas e térmicas, ou seja, as usinas solares se dividem em duas, fotovoltaicas e térmicas. Iremos falar sobre todas as duas. Temos que conhecer as fontes de energias e como as usinas elétricas as utilizam para a produção de energia. As fontes de energias se dividem em duas, que são fontes de energia renováveis e não renováveis, como a gente pode ver na imagem. As formas de produção diferenciam de acordo com a fonte geradora, o impacto no meio ambiente e a viabilidade econômica. As fontes podem ser não renováveis ou renováveis. As não renováveis, pessoal, correspondem aos recursos naturais finitos, com ciclos de renovação muito longos no meio ambiente, como o urânio, o manganês e os combustíveis de origem fósseis, como o petróleo, gás mineral, carvão e o urânio, que entra aí na imagem como energia nuclear. Eles são extraídos mais rapidamente do que a natureza consegue repor, por isso eles se tornam finitos. Já as energias renováveis, uma vez explorada pelo homem, se reconstitui espontaneamente por meio de práticas e ciclos de conservação. Entre elas estão o sol, o ar e a água. Como a gente pode ver aí na imagem, temos além do sol, da água e do ar, temos as energias geotérmicas provenientes pela lava, vulcões, certo? E as biomassas. No Brasil, a biomassa mais utilizada é a da cana-de-açúcar, que é utilizada para a produção de combustível, e esse combustível é utilizado para a produção de energia. Usinas hidroelétricas. Vamos lá. Devido ao grande potencial hidráulico, certo, do Brasil, a maior parte da energia gerada provém das hidroelétricas. Estima-se que cerca de 150 milhões de quilowatts são produzidos, que corresponde a aproximadamente 90% de toda a energia produzida, mas esse dado vem diminuindo, porque o Brasil tem ultimamente investido muito em fontes de energia renovável, como a eólica e a energia solar, que muitas pessoas estão utilizando para bater nas suas contas de energia elétrica nas residências e estabelecimentos comerciais. O que a hidroelétrica faz? Ela converte em eletricidade a energia de movimento de correntes de água. O dispositivo de convenção é formado por uma turbina acoplada a um gerador. A turbina, para a geração de energia elétrica, é constituída de um eixo dotado de pás. Estas podem ser acionadas por água corrente. Então, o seu eixo entra em rotação e move a parte interna do gerador, produzindo eletricidade através da indução eletromagnética. Como exemplos de grandes usinas hidrelétricas brasileiras, eu posso citar Paulo Afonso, Ilha Solteira, Jupiá, Furnas e Itaipu. Aí na imagem a gente pode ver o que eu acabei de explicar. A água em um determinado ponto ele é represada, certo? Ela é tubulada até passar em alta pressão e alta velocidade pelas pás de um gerador. Esse gerador ele vai produzir energia elétrica através do processo que eu falei de indução eletromagnética. É simples, mas para se construir uma usina hidrelétrica são anos de projetos, são anos de construção. As desvantagens desse tipo de usina é o deslocamento de comunidades, uma vez que ele necessita de uma grande área de alagamento para fazer os reservatórios.
ele desloca comunidades que em muitas ocasiões essas áreas que serão instaladas essas usinas, elas são ocupadas por comunidades indígenas e tradicionais. Isso é uma desvantagem. A outra desvantagem é o desmatamento, a perca do equilíbrio do ecossistema, já que as áreas onde as hidrelétricas estão constituídas são amplas e, consequentemente, ocorre uma perca em relação às plantas resistentes na região, ou seja, elas irão ser inundadas. Outra grande desvantagem é a mudança no clima local. Uma vez que o reservatório concentra uma ampla quantidade de água, aumenta assim a transpiração nos locais onde as hidrelétricas são instaladas. Assim, pode alterar os regimes das chuvas na região, bem como a temperatura. Usina termoelétrica. Nas usinas termoelétricas, o gerador é acionado pelo vapor de água que sai de uma caldeira aquecida. Como a gente pode ver aí na imagem, para aquecer essa caldeira através do calor desenvolvido na queima de combustíveis fósseis. Assim, temos a energia térmica transformada em energia elétrica. É um processo que utiliza energia térmica para produzir vapor de água, e esse vapor de água acionar as pás de uma turbina de um gerador e produzindo assim eletricidade que é distribuída na rede. Geralmente as usinas termoelétricas elas são instaladas próximo de rios, de lagos, onde eles aproveitam a água, aquece. Após passar pelo processo, ele é condensado e é jogado novamente para o meio ambiente. Por quê? Porque a diferença de temperatura de uma extremidade para a outra, ou seja, se eu tenho um ponto de entrada água fria e o ponto de saída água muito elevada, a diferença de temperatura faz com que as termoelétricas tenham maior rendimento. A desvantagem das termoelétricas é a poluição do ar. Elas desprendem gases devido à queima dos seus combustíveis que provoca o efeito estufa. A usina nuclear funciona como as usinas termoelétricas. A única diferença é que nas usinas nucleares o calor utilizado para o vapor que aciona o gerador é obtido por meio de reações químicas nucleares, que se desenvolvem em um reator atômico. Portanto, nestas usinas temos a transformação de energia nuclear química em energia elétrica. Ele possui um reator, certo, nuclear. Esse reator ele produz o calor que aquece a água, gerando vapor, que esse vapor ele é tubulado e deslocado para acionar as turbinas, que essas turbinas vai acionar um gerador e vai produzir energia elétrica que será distribuída na rede. Todo o processo ele é igual à termoelétrica que a gente viu anterior. A única diferença é o combustível utilizado, que no caso do combustível aí ele é nuclear. Antes de iniciar usina eólica, eu vou falar da desvantagem de utilizar a usina nuclear. O lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados, e existe o risco de acidentes nucleares devido ao aquecimento do ecossistema aquático e pela água de resfriamento dos reatores. Usinas eólicas. A energia dos ventos é uma abundante fonte de energia renovável, limpa e disponível em todos os lugares. A energia eólica é a energia obtida pelo movimento do ar, pela força dos ventos. Atualmente no Brasil, é um processo de produção de energia que vem sendo largamente estudado e ampliado os parques eólicos. Como nós podemos ver aí, o aerogerador ele capta a energia dos ventos, certo? Através de suas pás a hélice. Dentro dele, ele possui um gerador que converte a energia produzida dos ventos, que bate na hélice, transformando energia mecânica, energia eólica em mecânica, e a mecânica posteriormente em energia elétrica. Essa energia produzida pelo aerogerador ele é mandado para um controlador de carga, que nele é conectado a um banco de baterias, que vai armazenar essa energia produzida e vai também alimentar um conversor,
Esse conversor ele tem a função de transformar a energia que ela é gerada contínua em alternada para alimentar uma residência ou alimentar a rede. Existem dois tipos de sistema, o on-grid e o off-grid. O on-grid ele está ligado à rede, ou seja, o excedente que essa casa produzirá de energia elétrica, ele vai disponibilizar para a rede. O off-grid ele é utilizado só para alimentar a residência. No caso aí eu estou utilizando o sistema off-grid. Hoje em dia já existem equipamentos que já fazem as duas funções juntas, que faz a função tanto do controlador de carga quanto do conversor, que é também chamado de inversor. Usinas de energia maré motriz. É um sistema de energia de geração de energia elétrica, no qual se utiliza o fluxo das marés para movimentar uma comporta, que está diretamente ligada a um sistema de conversão, proporcionando assim a geração de eletricidade. As marés servem para gerar eletricidade, que é obtida a partir do movimento regular, a cada 12 horas de elevação do fluxo e o abaixamento de refluxo do nível do mar. Esse movimento de subida e descida, ele produz eletricidade através de equipamentos. A gente pode ver aí, através de torres fixadas no leito do oceano ou do rio, com a hélice que pode, no sentido, quando a maré está subindo, ela se movimentar para um sentido, e quando a maré estiver secando, movimentar no outro sentido, fazendo com que esse movimento dessa hélices produza eletricidade. Também temos as turbinas. Essas turbinas, elas são fixadas no leito do rio ou do mar, certo? Quando a maré subir, quando a maré se movimentar em um sentido em 12 horas, ela vai movimentar essas turbinas, gerando assim a eletricidade, e quando a maré estiver secando, ela vai girar no sentido oposto e vai gerar também a energia. Usinas ondomotriz, certo? A energia, as usinas ondomotriz, a energia cinética do movimento das ondas pode ser usada para pôr uma turbina em funcionamento, certo? Para isso é utilizado equipamento como ponto absorvedor, braços mecânicos para acionar cilindros hidráulicos e o atenuador. Isso são exemplos de alguns equipamentos que utilizam a energia ondomotriz para produzir eletricidade. O ponto observador, o que é que eu posso falar sobre ele? Alguns projetos mais simples são os melhores, porque ele nada mais é do que uma boia flutuante que sobe e desce com cada onda que passa, convertendo o movimento mecânico em eletricidade. Conforme a boia vai para cima e para baixo, o movimento é usado para bombear um fluxo hidráulico e um cilindro fixo, que se encontram abaixo da superfície. O fluxo pressurizado faz girar um gerador dentro do dispositivo, gerando eletricidade que é transferida para a praia através de linhas de transmissão submarinas. O atenuador são longos dispositivos flutuantes, posicionados perpendicularmente ao sentido da onda, coletando energia de ponta a cauda. E por último temos aí esses braços mecânicos, que ao realizar o movimento de subida e descida, eles acionam um cilindro hidráulico que bombeia água em alta pressão, que aciona uma turbina de um gerador, produzindo assim a energia elétrica. Alguns desses equipamentos eles têm uma baixa capacidade de produção de energia elétrica, podendo assim, as pesquisas que eu realizei mostraram que alguns só têm a capacidade de alimentar uma residência ou um sistema de sinalização no alto mar. Mas não deixa de ser promissor. E essas tecnologias em grande escala
pode vir sim a produzir energia suficiente para alimentar uma comunidade, uma vila ou uma pequena cidade. Mas eles possuem desvantagens, que são o custo de instalação, que são bem elevados. Só é produzido energia quando existe um desnível de água que se encontra na parte superior ou inferior de um muro ou de barragem. Essas desvantagens são tanto para maré motriz quanto ondomotriz. E só podem ser instalados centrais para a produção de eletricidade a partir dessa energia em locais que correspondem às necessidades geomorfológicas necessárias para a mesma e que possuem um desnível de maré bastante elevado, cerca de 5,5 metros, ou seja, 12 horas ele sobe 5,5 metros e 12 horas ele desce 5,5 metros. Essa quantidade de desnível de subida e descida, ela sim pode produzir o acionamento de turbinas, que acionem geradores, que possa assim estar produzindo energia elétrica, que possa estar alimentando uma redistribuição. Ou seja, não é em qualquer canto, em qualquer lugar que eu vou poder instalar uma usina maré motriz e ondomotriz. Deverá haver estudo de viabilidade, devido também ao seu alto custo. Usina solar. A usina solar mais comum, ela é produzida através das placas fotovoltaicas. A usina solar é uma forma de obtenção de energia ecológica, pois capta a luz do sol e a transforma em energia, sem causar danos ao meio ambiente. Exige-se que o local de sua instalação seja aplanado e liberado de obstáculo, ou seja, não haja sombra, certo? E muitas placas de energia solar, elas já possuem o sistema de acompanhar o sol do seu nascer ao poente, certo? Do seu nascente ao poente, para assim ter o máximo de eficiência. Geralmente suas instalações se situam em regiões ensolaradas e de pouca nebulosidade. Por vezes se situa em clima seco, onde não existe volume de água suficiente para manter em funcionamento uma hidroelétrica, ou seja, ela veio para complementar as hidroelétricas. Porém, esta usina não funciona à noite, e ao nascer do sol e no poente, sua eficiência cai drasticamente. Sua utilização ainda se dá em segundo plano, apenas fornecendo energia suplementar às redes de distribuição. Para a produção em grande escala, ela ainda é o quê? É suplementar as formas de geração de energia tradicional ou convencional, que no caso são as hidroelétricas. Mas ela é extremamente eficiente para quem tem um comércio, para quem tem um estabelecimento e quer vir estar economizando na conta de energia de luz. Uma vez instalado, tem sistemas que prometem aí a economia de até 70% ou até mais da economia da conta de luz que é paga mensalmente. Como é que ela funciona? Ela possui placas de fotovoltaica ou solares, que ela possui células que têm a capacidade de transformar a luz em tensão, em energia elétrica. Essa energia elétrica ela é jogada para o controlador de carga, que nele está acoplado um banco de bateria que vai armazenar a energia produzida, certo? E nesse controlador de carga possui um conversor. E esse conversor ou inversor, ele tem a finalidade de transformar a energia produzida, que geralmente é em contínua CC em CA alternada, para alimentar uma casa ou uma residência. Vejam que esse processo aí é o mesmo da energia eólica. A diferença é que a fonte de energia agora vai ser o que? A solar, certo? Essas placas fotovoltaicas,
elas podem ser instaladas em diversas áreas e locais. Eu achei interessante que existem usinas solares flutuantes, ou seja, em lagos, ambientes onde não há uma maré alta, violenta, ou seja, águas calmas, planas, sem muito movimento, são instaladas usinas solares flutuantes. E o mais comum, a instalação dessas placas é em telhados de casa e residência, certo? Mas usinas solares, fazendas solares já são bem comuns. Eu acredito que vocês já conheçam a usina solar, mas existem também as usinas solares térmicas, que diferente da usina solar convencional, que utiliza uma placa de energia fotovoltaica para estar convertendo a luz em energia elétrica. As usinas solares térmicas utilizam espelhos, como a gente pode ver aí na imagem, que pegam a luz e focam em um determinado ponto para a produção de calor. Essa foto aí é a foto da maior usina térmica do mundo, certo? Segundo a fonte Reddit. Essa usina é do tipo solar térmica, com planos de fornecer, elas têm plano de fornecer para 1 milhão de pessoas até esse ano, 2020, certo? Energia. Essa usina está no deserto do Saara e apresenta capacidade de 579 megawatts. Ainda em expansão, o projeto para a quarta fase de crescimento está acontecendo, e todas as fases custarão 9 bilhões de dólares. É uma tecnologia de geração de energia elétrica renovável que transforma irradiação ou radiação solar direta em energia térmica e subsequente em energia elétrica, através da concentração de raios solares direto em um único ponto, podendo ser atingido temperaturas até acima de 1000 graus Celsius. Uma usina solar térmica concentra consigo em duas partes, certo? O coletor térmico, que são os espelhos, e o ciclo de potência, que no caso a torre que absorve em um determinado ponto toda a luz concentrada. Os espelhos de configuração variada servem para concentrar os raios solares. No foco, os espelhos circular um fluxo de trabalho, geralmente são sais minerais, que é aquecido com o calor da concentração. Ou seja, no ponto onde o foco dos espelhos atinge a um fluido de trabalho, certo? Que ele é aquecido, produzindo assim calor na sua concentração. No ciclo de potência acontece a expansão desse fluido de trabalho em uma turbina, ou alternativamente o vapor pode ser utilizado diretamente em produções industriais. E a vantagem delas para as placas fotovoltaicas desse sistema, que mesmo à noite ela pode estar produzindo energia elétrica com energia que foi armazenada durante o dia. Talvez não seja uma tecnologia muito utilizada no mundo. Essa usina aí é em Marrocos, certo? No deserto do Saara. Ela vem a estar produzindo grandes quantidades de energia elétrica, sendo uma solução para as usinas hidroelétricas. No caso do deserto, eles não têm água para represar e produzir energia elétrica. E através dessa tecnologia aí, eles conseguiram pegar a energia solar, uma forma de energia renovável, e transformar em energia elétrica. Pessoal, próxima aula
nós iremos falar sobre transmissão e distribuição de energia elétrica. Não percam, certo? Valeu, obrigado, pessoal.